sabe, tá bom? Então, essa questão 28 é bem simples. Calcule se existir. Por que o se existir? Porque existem pontos em que não existe o valor da tangente, né? Que são para o ângulo de... Quais são os ângulos que não existe tangente? 90 e 90 e... Isso, 270. 270, né? Então, são os ângulos que não existe tangente. Por isso que ele está dizendo aqui se existir. Então, como faremos isso? Sempre faça um rascunho do círculo trigonométrico. Fez o rascunho do círculo trigonométrico, aí ele facilita muito as nossas contas. Então, desenhe ele aí, ó. Beleza? Então, veja só. O eixo da tangente, ele passa aqui. Então, você faça o desenhozinho do eixo da tangente. Então, vamos lá. Então, aqui é o nosso ponto de partida, o ponto A. Aqui está o nosso ponto B. No ponto B aqui, a gente está falando de ângulos. Aqui é 90 graus. Nesse ponto C aqui, 180 graus. No ponto D, 270 graus. Aqui, inicialmente, no A é 0, né? E dando uma volta completa, eu tenho 360 graus. Tá bom? Então, lembrando que o eixo da tangente é esse aqui. Tangente de alfa é esse eixo aqui em lilás. E aí, vamos partir para o nosso cálculo, né? Muito bem. Tá aqui, sempre, gente, faça esse rascunho, que sempre ajuda vocês a raciocinar e a resolver as questões. Eu vou responder essa questão letra A aqui, tá? Então, letra A, ele quer saber quanto vale a tangente de 120 graus. Então, vamos calcular. Primeira coisa é identificar. 120 graus está em que quadrante? Segundo. Está no segundo quadrante, né? Então, 120 graus está mais ou menos aqui. ,120 graus. E aí, como eu vou desenhar a tangente de 120 graus? A gente vai pegar, ligar esse ponto aqui com o centro até cruzar aqui com a nossa retinha, com a nossa reta aqui. Então, nesse ponto aqui, ó, é o nosso ponto T, e a tangente é essa medida aqui, ó, que está na parte de baixo. Daqui você já conclui o quê? Qual é o sinal da tangente? Oi? Negativo. Isso, já sei que a tangente de 120 graus, o sinal dela é negativo, tá? Mas o que eu quero aqui, eu não tenho naquela minha tabelinha, deixa eu buscar a tabela para a gente aqui, ó. Eu não tenho naquela tabela, apagou, copiar aqui. Eu não tenho nessa minha tabela o valor da tangente de 120 graus. Então, o que nós vamos fazer é comparar, né, trazer aqui a comparação com os ângulos de 30, 45 e 60. Joia? E como fazemos isso? Então, veja só, lembrando, o ângulo que a gente quer é sempre esse ângulo que tem uma ligação com o eixo X. Tá bom? Então, o ângulozinho que eu quero aqui, ó, é esse ângulozinho aqui com relação ao eixo X. Tá? Então, aqui, 120 graus aqui em cima, eu tenho esse ângulozinho aqui. De 120 para 180, que conta eu faço para descobrir esse ângulo aí? 180 menos 120. E dá quanto? 60 graus, tá? Então, esse ângulozinho aqui, ele é o ângulo de 60 graus, tá? Só que o ângulo de 60 graus aqui, ele está no primeiro quadrante. Então, vamos aqui ver onde é que fica isso, ó. 60 graus está aqui, ó. E quanto é a tangente dele? É só a gente ligar o centro
com esse ponto aqui até cruzar com a minha linhazinha ali da tangente. Então, aqui no primeiro quadrante, 60 graus, a tangente é essa medida aqui, ó, em azul, tá bom? E quanto mede isso aqui, a tangente de 60 graus? Quanto é que ela vale na tabelinha? Raiz quadrada de 3, tá? Mas eu não quero esse aqui. O que eu quero? Ele vai servir para mim de comparação. O que eu quero, na verdade, é a tangente de 120. Só que eu já sei que o sinal da tangente de 120 é negativo. Porém, o tamanho dela é exatamente igual ao tamanho da tangente de 60. Então, resolvendo o nosso caso aqui, a tangente de 120 graus, ela é igual, né, em tamanho à tangente de 60, só que com sinal negativo. Então, fica menos tangente de 60 graus. E, nesse caso, então, vai ser menos raiz quadrada de 3. Tangente de 120 graus é igual a menos raiz quadrada de 3. Tá bom? Então, está respondido aqui a nossa tangente de 120. Tá? Então, vejam aí, ó. Sempre desenham o rascunho da circunferência trigonométrica, coloque os ângulos, né? Faça o desenho bonitinho. Tenha em mãos a tabela dos valores notáveis para você poder usá-la para calcular as tangentes aí. Então, vocês vão calcular a tangente de 180, 210, 90 e 240 desse mesmo modo. Beleza? Eu não entendi muito bem não, professor. Não entendeu o que, meu filho? A parte que o senhor colocou a tangente de 60, eu não entendi o que... Porque, veja, aqui na tabela tem 120 graus? Não. Na tabelinha aqui, ó, tem 120 graus nessa tabela? Não. Não tem. Então, eu vou usar um ângulo, né? Vou procurar o ângulo que eu possa comparar a tangente que eu quero. Então, eu vou calcular a tangente de 120 graus, que não tem aqui. Ah, não vou calcular porque não tem. Não, vai sim. Como? Faça o rascunho da circunferência trigonométrica. Na resolução de todas essas questões, é obrigatório ter esse desenho, né, do círculo trigonométrico, você usando ele, tá? Então, muito bem. 120 graus é um arco do segundo quadrante, tá? Aqui ele, segundo quadrante, né? Então, você já marcou ali. Marca mais ou menos o local dele. Então, o que eu vou fazer? A tangente 120, eu vou ligar esse ponto aqui com o centro até cruzar com a linha da tangente aqui, com a reta tangente. Cruzou nesse ponto T aqui, ó. Então, a tangente é essa medida aqui, em verde, que eu desenhei. Essa é a medida da tangente de 120 graus. Agora, vamos ver quanto vale essa medida. Então, o que eu quero é comparar esse ângulo de 120, a tangente 120, com uma tangente conhecida aqui. De qual? Esse ângulozinho da abertura aqui, eu quero saber quanto ele mede. Eu sei que aqui é 120, aqui é 180, então eu faço a diferença. 180 menos 120, 60 graus. Então, esse ângulozinho aqui é de 60 graus, né? Então, no primeiro quadrante, eu trago aqui, eu faço a simetria aqui, ó. No primeiro quadrante, 60 graus está aqui, ó. Então, aqui também é 60 graus. E aí, a tangente de 60 graus, eu ligo o centro com esse ponto aqui até cruzar com a linha. Então, essa medida aqui em azul é a tangente de 60, é o tamanho dela. Só que na tangente de 60 graus tem na tabela. Ela vale raiz quadrada de 3. Né? Então, aqui, ó, só que no primeiro quadrante, a tangente tem sinal positivo, está na parte de cima. E no segundo quadrante, a tangente é negativa. No segundo quadrante aqui, a tangente é negativa, porque ela está na parte de baixo. Esse tamanho da tangente 120 aqui, o tamanho é exatamente igual ao tamanho da tangente de 60. O tamanho é o mesmo. E vale quanto? Raiz quadrada de 3. Né? Só que eu quero calcular a raiz quadrada de 120, que está na parte de baixo, e, portanto, tem sinal negativo. Tangente 120 graus, menos raiz quadrada de 3. Tá bom? Então, é assim que a gente calcula a tangente dos outros ângulos que não estão na tabela. Tá bom? A gente vai
compará-los com os valores que estão na tabelinha dessa forma, tá bom? Vocês farão isso com tangente 180, 210, 90 e 240. Tá? Beleza? Partiu. Obrigado por assistir. Bom estudo.